Apocalipse 1, né? Apocalipse 1. Nós vamos ler, mas deixa marcadinho aí. E essa série ela tem nos alertado porque nós temos vivido, né, em meio a uma geração sem temor. Temos vivido uma geração que tem brincado com o sagrado. Uma geração que brinca com aquilo que é santo. Uma geração sem temor. Uma geração daqueles que se dizem cristãos, onde esses fazem as suas próprias interpretações da Bíblia, né? Interpretações essas que cabem dentro daquilo que é cômodo para eles. Uma geração sem temor, irmãos. E eu me recordava de Jó, capítulo 1, verso 8, onde o Senhor diz para Satanás sobre Jó: não há ninguém na terra como ele. Jó é homem íntegro, correto e temente a Deus. Deus, olhando para Jó, enxergava Jó um homem íntegro, correto e temente a Ele. E aí, lá mais para frente, Mateus capítulo 10, verso 28, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, diz o seguinte: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Aí Jesus fala o seguinte: temam somente a Deus. Aí tem uma vírgula que diz que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então nesses dias, Deus nos tem chacoalhado, nos acordado. Você que é pai aqui, quem é pai? Levanta a mão. Quantas vezes você já não viu seu filho numa situação e você teve que chacoalhar ele? Tipo assim, ó, acorda, olha para frente, chamando a atenção para aquilo que ele tinha que olhar, aonde ele perde o seu foco. E nesses domingos, nós temos visto Deus nos chacoalhar pela maneira em como nós temos vivido, diante dele. E fazendo a leitura de Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 20. Apocalipse 1, nós vamos ler do 1 ao 20, que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Então, presta atenção. O livro de Apocalipse, como nós falamos, é um livro de figuras, mas é um livro que nos aponta para o futuro, nos aponta para acontecimentos que ocorrerão no futuro, vão acontecer em breve. Continuando a leitura. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. João estava exilado na ilha de Pátimos. O apóstolo João, como vocês sabem, foi o único que não morreu martirizado, o único que morreu de velhice. E o João, exilado na ilha de Pátimos, ele recebe a revelação do Senhor acerca do livro de Apocalipse. Então, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Agora olha o verso 3. Olha o verso 3. Feliz. Quem é feliz? Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem. Guardam. Obedecem ao que diz ela. Sarinha, se você quiser colocar a versão NVT, é a versão que eu estou utilizando, tá? Obedecem ao que ela diz. Aí ele coloca: pois o tempo está próximo. Ouvir, ler, ouvir e obedecer. Repita assim comigo: ler, ouvir e obedecer. Mais uma vez. Fale para quem está do seu lado: você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que obedecer.
ler, ouvir, feliz é quem lê, feliz é quem ouve e feliz é quem Você pode ter muita informação, mas você pode não obedecer, Juca. E aí sabe o que acontece? Não acontece nada. Mas feliz é aquele que lê, que ouve e obedece. Continua a leitura. Verso 4: Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Presta atenção, nosso Senhor está no trono, irmãos. Ele está no trono. Ele está no trono. Ele é rei. Ele é rei. E de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas. O primeiro a ressuscitar dos mortos. E o governante, presta atenção, governante de quem? Governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. Olha só, até mesmo aqueles que o transpassaram verão. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Amém. Verso 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Fala glória a Deus, meu irmão. Esse é o Senhor, nosso Senhor, irmãos. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e aquele que virá, o Todo-Poderoso. Verso 9: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Detalhe: a partir do domingo, não agora, o da Santa Ceia, nós vamos iniciar uma série sobre essas 7 igrejas. A igreja dos últimos dias. Nós vamos falar das 7, na realidade nós vamos falar de 8 igrejas. Sabe qual que é a 8ª igreja? A CG Itaquera. Porque assim como o Senhor escreveu uma carta para cada igreja, Ele também escreve uma carta para nós. Então nós vamos estar durante 8 semanas trabalhar essa série agora das 7 igrejas. Continua a leitura, verso 12. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo, e os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol, em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos.
Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. E as 7 estrelas são como anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Esse verso 20 eu vou explicar para vocês na próxima série. Pai, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra, pelo momento que o Teu Espírito nos reserva, Senhor. Que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações. Que nessa manhã o Senhor nos ministre. Que nessa manhã o Senhor nos direcione. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Para que o Senhor manifeste sobre nós a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós não somos um clube. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. A igreja, a noiva do Cordeiro. A noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. E nós, sendo a noiva do Cordeiro, nós precisamos entender quem é o Cordeiro. Porque nós temos diminuído a grandeza do que é ser a noiva do Cordeiro. Tem se tornado algo comum, ser igreja. Tem se tornado algo corriqueiro. Estamos diminuindo, irmãos, o que é ser igreja de Jesus Cristo. Muitos de nós têm confundido isso, o que é ser igreja de Jesus Cristo. Hoje, nos dias de hoje, a cultura existencialista, e principalmente o existencialismo hedonista, ele tem tomado conta da cabeça das pessoas. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção, esse existencialismo hedonista, ele tem tomado conta da cabeça daqueles que estão dentro da igreja. Esses que estão dentro da igreja têm relativizado o ser igreja. Eu tenho que ser feliz, Mauro. Eu preciso ser feliz. Eu preciso correr atrás dos meus sonhos, dos meus desejos. Eu tenho que progredir, eu tenho que avançar. Mas tudo se tornou relativo. Por quê? Porque é uma cultura mundana, maligna e diabólica que sonda o mundo, que tem entrado na mente das pessoas. E fica-se de lado o quê? O valor de ser igreja de Jesus Cristo, os valores da palavra de Deus. Ou então a frase, eu preciso correr atrás do tempo perdido. Irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe tempo perdido, porque nós somos feitos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É uma cultura maligna, diabólica, que tem se alastrado na cabeça de muitas pessoas. O valor de ser igreja, de ser a noiva do Cordeiro, tem se diminuído, tem ficado de lado, tem sido um acessório na estante de casa. Sabe, meus irmãos, nós precisamos trazer para os nossos corações o valor de ser igreja de Jesus Cristo, o valor de ser a noiva do Cordeiro. Ontem eu fui num casamento, como eu falei para vocês, e é interessante, né? É interessante você ver o noivo esperando a noiva entrar na igreja toda arrumada, de branco, e você vê ele pegando nas mãos dela e trazendo, agora você vai ser minha. Irmãos, essa é a figura da igreja, essa é a figura do encontro do noivo com a sua noiva. E nós temos diminuído isso, irmãos. Temos diminuído isso no dia a dia. Os relacionamentos, que são o que faz a igreja ser igreja, tem ficado de lado. Temos diminuído os relacionamentos. Começamos a colocar
em evidência ao meu jeito, porque fulano falou, porque ciclano falou. Os relacionamentos estão ficando de lado. E nos esquecemos que os relacionamentos, eles servem para nos moldar. Os relacionamentos servem para nos moldar. Servem para que a gente nos tornemos melhores. Sabe, irmãos? Você tem um corpo. O seu pé e a sua língua, eles não interagem. O seu pé e os seus dentes interagem? Eu abri um parênteses aqui, eu trabalhei num lugar, e aí tinha uma funcionária que todo dia quando chegava em casa, né, ela tomava banho, sentava no sofá, pegava o pé e comia a unha do pé. Eu não sei se eu fico indignado com a elasticidade dela ou para ela comer a unha do pé, né, mas irmãos, mas normalmente o seu dente não interage com o seu pé, interage? Mas o seu dente interage com a sua língua. E quantas vezes você já não mordeu a língua? Nós precisamos aprender a arte dos relacionamentos do corpo de Cristo. A arte dos relacionamentos. Nós precisamos trazer o valor significativo de estarmos juntos. O valor significativo de estar como igreja. Nós vamos estar atentos, irmãos. Precisamos nos atentar. E essa mensagem que eu vou falar com vocês aqui, que já tenho falado já agora aqui, me despertou muito quando eu li a Gênesis 1:1, que eu falei para vocês, né? Bereshit bara Elohim, no princípio. E esse Bereshit, B, o sufixo B com Reshit, ele dá, alguns estudiosos do hebraico enxergam que esse prefixo, ele aponta para o hoje, para o passado, no caso, no princípio, e aponta também para o futuro, aponta para o grande dia, para o dia da volta do Senhor, para o fim, princípio e fim. E a palavra diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí eu vou trazer aqui para vocês depois algumas 16, tem mais, mas eu vou trazer 16 pontos que acontecem em Gênesis e acontecem em Apocalipse. Mas continuando a leitura, vamos até o verso 22 agora, de Apocalipse. Capítulo 22, verso 12. Vai lá no último capítulo, na última página da Bíblia. Capítulo 22, verso 12. Olha o que diz. Vejam, eu venho e breve, e trago comigo, o que ele traz com ele? Para retribuir cada um de acordo com seus atos. Verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Só um detalhe. O Senhor falando, vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa. O finalzinho da Bíblia, finalzinho da revelação, está acabando a humanidade, presta atenção, está acabando, irmãos, e o Senhor está falando, eu estou vendo tudo que você está fazendo, eu vou trazer uma recompensa. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam atentos tanto os maus como os bons. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Continua a leitura. Verso 14. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira.
Presta atenção, irmãos. Temos sido um povo que tem aceitado tudo. Nós temos sido um povo que tem aceitado tudo. Mentira. Temos aceitado a idolatria e muitas vezes praticamos a idolatria. Praticamos a idolatria dentro de casa. Praticamos a idolatria. Pornografia. Sabe o que acontece muitas vezes? Uma vez uma pessoa veio, ela falou que queria confessar um pecado, né? Ela veio falar, eu menti, mas... Eu falei, peraí, então... Aí falou outra coisa, qual é o pecado? Não, eu falei, mentira é pecado, viu? Não, mas aí arrumou uma passagem bíblica, que eu não sei se eu bati a palma para ele, pela criatividade dele, pela interpretação de texto dele, ou pelo que ele conhecia de Bíblia. Irmãos, como eu falei no começo, aqueles que se dizem cristãos têm relativizado a Bíblia, arrumam interpretações que melhor lhes agrada, arrumam interpretações de textos que não quer dizer aquilo, mas fala que quer dizer aquilo, e temos aceitado tudo, aceitado desejar a mulher do outro, a mulher do vizinho, não, mas a minha, é pecado, irmãos, pecado é? Não, mas pecado é pecado e ponto final. E nós temos que estar com os valores da palavra de Deus bem claro para nós. Nós somos o povo que vai contra o pecado. Não que dá uma nova face para o pecado, mascara o pecado. Não, pecado é pecado, é pecado. E aqui, verso... Os feiticeiros, sexualmente impuros, assassinos, adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar mentira. Verso 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono, sou a brilhante estrela da manhã. Verso 17. O Espírito e a noiva dizem que todo aquele que ouve diga vem. Que tiver sede, venha. Quem quiser beber de graça da água da vida. Amém. Sabe, meus irmãos, nós precisamos acordar. Você pode cantar, você pode pregar, você pode expulsar demônio, você pode curar, mas algo que fique bem claro para você, que se você estiver em pecado, você não vai entrar naquele grande dia, porque eles serão deixados do lado de fora da cidade. E tem muita gente, nossa, você viu os sinais, você viu a grandeza do sinal? Irmãos, o que conta para mim é com quem eu vou encontrar lá no grande dia. E é algo que eu sempre falo, teremos muitas surpresas lá no grande dia. Teremos muitas surpresas. Sabe como você conhece? Você conhece a pessoa pelos seus frutos. Não julgue pela aparência. Não julgue uma árvore pela aparência, mas julgue uma árvore pelos seus frutos. Frutos de qualidade. Então, eu quero dar um recado. Se você estiver aqui nessa manhã, me acompanhando da sua casa, e você estiver em pecado, eu queria te dizer algo. Abandone o seu pecado hoje. Abandone a mentira. Abandone a pornografia. Abandone aquilo que tem te afastado de Deus. Hebreus 4,13 diz nada. Coloca para mim, Sarinha, Hebreus 4,13. Nada, nada, nada em toda criação está escondido de Deus. Olha lá, nada em toda criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E a palavra diz, e é a Ele que... Você não vai prestar conta com o pastor Edivaldo, porque você pode meter o louco no pastor Edivaldo. Comigo. Mas você prestará contas com o Senhor.
você prestará contas com o Senhor. Portanto, irmão, abandone o pecado. Viva a santidade, seja santo. Seja santo, porque Hebreus 12:14 diz: procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos ter uma vida santa. Imagina, irmãos, lembra quando a gente fez aquele exercício semana passada? Chegando lá no céu, a comunidade da Graça Itaquera chegou, bagunça. Imagina você ficar de fora disso. Nós precisamos ter uma vida santa. Apocalipse, como eu falei, é um livro de muitas figuras, e muitas vezes nós temos medo das figuras. Não, você não tem que ter medo da besta, você não tem que ter medo do dragão, você não tem que ter medo da asa, nada, do jumento que voa, nada disso, irmãos. Você tem que ter medo de no grande dia você ficar de fora. É disso, irmãos. Quase eu tossi, faltou pouco. Medo de ficar de fora. Medo de não poder adorar como noiva ao noivo. Pior coisa é você achar que vai e não vai. Pior coisa é você achar que vai. Já teve essa experiência de ter uma viagem programada e de repente você não vai mais? Você está pronto. Eu achava que eu estava pronto. A pior coisa é você achar que vai e não vai. Achar que vai estar lá e não vai estar. Os valores do ali e além tem que definir como nós vivemos o hoje e agora. Tem um comercial da Nike que rodou, acho que por volta do ano 2008, que chamava O Amanhã Começa Hoje. Quem lembra desse comercial? O amanhã começa hoje. Irmãos, o amanhã começa hoje para nós também. O amanhã começa hoje, agora. Não, o amanhã começa hoje e o amanhã começa agora nas nossas vidas. Começa agora. Eu quero mostrar para vocês 16 paralelos entre Gênesis e Apocalipse. 16 paralelos, eu vou engatar aqui agora a quinta marcha, tá, irmãos? Se a banda quiser vir aqui já, pode subir. 16 paralelos. Irmãos, e quando eu estava estudando, eu falei, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor está voltando. Dia após dia temos visto quão próximo está este momento. E como nós temos vivido. Sabe, irmãos, 16 paralelos entre Gênesis e Apocalipse. Primeiro paralelo. Em Gênesis, nós observamos o início de tudo. Em Apocalipse, nós observamos o quê? O fim de tudo. Em Gênesis, presta atenção nisso, irmãos. Em Gênesis, o paraíso ele é perdido. Em Apocalipse, o paraíso ele é restaurado. Ele é restaurado. Em Gênesis, a promessa do Messias ela é feita. Em Apocalipse, a promessa do Messias é cumprida e ele vem e salva todo mundo. Em Gênesis, presta atenção, meus irmãos, em Gênesis a serpente vence. Em Apocalipse, a serpente ela é derrotada. Em Gênesis, o mundo é criado. Em Apocalipse, o mundo ele é restaurado e ele é aperfeiçoado. Em Gênesis, o dilúvio, o juízo que vem pela água. Em Apocalipse, a batalha, o juízo pelo fogo. Em Gênesis, a família de Noé ela entra na arca. Em Apocalipse, a família de Deus, a igreja de Jesus Cristo, entra nos céus juntamente com o seu Senhor. Em Gênesis, presta atenção, a terra era sem forma e vazia. Em Apocalipse, novos céus e uma nova terra.
Em Gênesis, a morte, ela entra na humanidade. Em Apocalipse, a morte é vencida e lançada no fogo. Em Gênesis, o cordeiro morre no lugar de Isaque. Em Apocalipse, o cordeiro ressuscitado abre os 7 selos. Em Gênesis, a arca era de madeira. Em Apocalipse, a arca é o próprio Jesus. Em Gênesis, o símbolo de Judá é o leão. Em Apocalipse, o cordeiro volta como leão e que reinará para sempre. Em Gênesis, você tem um casamento, de Rebeca e de Isaque. Em Apocalipse, o casamento da noiva, a igreja com o noivo Jesus Cristo. Em Gênesis, o principal sacerdote é Melquisedeque. Em Apocalipse, o principal sacerdote é Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar comigo, irmãos. Fique de pé no seu lugar comigo.